E hoje eu gostaria de ministrar ao meio seu coração uma palavra que o Senhor Jesus, Ele vai declarar no final do seu ministério, enquanto o Senhor Jesus esteve aqui na terra. O Senhor Jesus, Ele reúne seus discípulos, porque a hora já estava chegando. O Senhor Jesus, Ele reúne seus discípulos e começa a ensiná-los aquilo que viria a acontecer com Ele. Ele começa a falar sobre a sua prisão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e principalmente sobre a presença desse Espírito Santo que hoje habita nos nossos corações. Ele reúne seus discípulos e no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33. O tema da nossa mensagem hoje é: tenha bom ânimo. Amém? Vire para o seu irmão e declare: tenha bom ânimo diante de todas as circunstâncias. E para começar, vamos ler esse versículo. João 16, 33. Amém? João 16, 33. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo. Em outras traduções vai declarar: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E nós venceremos. Você pode dar mais um glória a Deus? E antes de entrar dentro dessa mensagem em si, a gente precisa ter muito claro na nossa mente o que é ter bom ânimo. Você já parou para pensar sobre isso? O que é ter bom ânimo? Nós vamos aprender na Bíblia Sagrada que ter bom ânimo significa manter a coragem, a confiança e a esperança em Deus, mesmo nos dias difíceis. Tá bom? Então, o que é ter bom ânimo? É ter coragem, é ter confiança, a esperança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Ter bom ânimo, igreja, não é ignorar os problemas. Ter bom ânimo não é fingir que as adversidades não existem. Ter bom ânimo não é simplesmente deixar as coisas acontecerem. Mas é olhar toda aquela situação, todo aquele problema e entender que o nosso Deus, Ele está no controle. E quando nós falamos de bom ânimo, nós podemos pensar que bom ânimo talvez seja ser uma pessoa otimista. Eu vou aqui me alegrar, eu vou ser otimista, porque eu preciso ter bom ânimo. Mas repita para o seu irmão, ou melhor, fale com o seu irmão: ter bom ânimo não é ser otimista. Vocês concordam comigo? Que ter bom ânimo não é ser uma pessoa otimista? Pode fazer parte, mas não é. Por que não é? Porque uma pessoa otimista, quando uma pessoa é otimista, ela se baseia nas expectativas de que tudo vai dar certo. Ela vai olhar o problema, ela vai olhar a situação, ela vai olhar as adversidades e ela vai dizer: não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas uma pessoa que tem bom ânimo, ela não se baseia simplesmente na expectativa de que vai dar tudo certo. Ela baseia sua confiança em Deus, mesmo quando as coisas não dão certo. Você pode dar mais um glória a Deus? Vou repetir: uma pessoa otimista, ela vai olhar o problema e ela vai dizer: vai dar certo. Então, o olhar dela é simplesmente um olhar otimista, pensativo, dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas e se não der? A pessoa que tem bom ânimo, ela tem um olhar diferente. Ela olha e vai dizer: pode não dar certo. Pode não acontecer do jeito que eu estou desejando, do jeito que o meu coração deseja. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu posso orar e pedir ao Senhor para que o milagre aconteça. Mas se o milagre não acontecer, eu sei que Deus ainda está comigo. Ser otimista, sabe, depende da forma que as pessoas, como eu disse, enxergam a circunstância.
Mas ter bom ânimo é como a diaconisa Bia ministrou aqui. Ela vai depender não das coisas que acontecem ao nosso redor. Ela depende da fé e das promessas de Deus para a vida dela. Ser uma pessoa otimista, sabe, é uma característica natural da pessoa, uma atitude mental da pessoa, de olhar e simplesmente acreditar. Mas ter bom ânimo é uma decisão espiritual de permanecer firme em Deus. Por isso que o Senhor Jesus ele vai nos ensinar, seja otimista. Ele não vai nos ensinar a ser otimista. Ele vai nos ensinar a ter bom ânimo. E quando você olhar para dentro de você, você não se veja como uma pessoa otimista. Porque você não é otimista. Você é filho de Deus. Logo, Deus não nos encheu de otimismo, mas Deus nos encheu de bom ânimo. Você pode dar mais um glória a Deus? Por quê? Porque ser uma pessoa otimista, quando as coisas não acontecer do jeito que a gente planejou, o que vem? A decepção. Não é assim? Um otimista, quando as coisas não acontecem do jeito que ele deseja, logo vem uma decepção. Mas como eu disse, aquele que tem bom ânimo, que sou eu, que é você, que é a igreja do Senhor, ele permanece mesmo em meio ao sofrimento. Você vai permanecer na posição que Deus te colocou, independente do que esteja acontecendo. E não é assim na nossa vida. Quantas vezes eu e você desejamos sair de uma situação, largar, vou deixar isso para lá, não vou mais me esquentar minha cabeça com isso, eu não preciso disso, e aí você pensa em sair. Mas o Senhor fala em seu coração o quê? Filho, permanece. E o que a gente faz? Continua permanecendo. Porque a nossa esperança não se baseia numa atitude de otimismo. A nossa esperança se baseia na fé que o nosso Deus está conosco. Ter bom ânimo, igreja, é uma coragem para enfrentar cada desafio que vai aparecendo ao longo da nossa caminhada. E se formos falar de desafio, são muitos desafios. Desafio, às vezes, para você levantar pela manhã e fazer o seu devocional. Desafio para estar aqui. Desafio para permanecer de pé. Nós enfrentamos desafios para jejuar, para vencer a nossa carne, para vencer os desejos do nosso coração. É tudo um desafio. Mas nós temos a coragem em Deus, porque nós vamos vencer e nós estamos vencendo. Sabe, ter bom ânimo é pegar e entender que a força não vem de nós, mas a força está no nosso Deus. E mesmo quando nós aplicamos a nossa força, quando elas se acabam, nós entendemos que Deus ele vai nos fortalecer. E é o que acontece. Quando a nossa força do nosso braço acaba, a gente não fica sem força. Quando o nosso ânimo acaba, a gente não fica perdido ou perplexo. O Senhor, ele vem e nos renova, e nós estamos em Cristo Jesus, sendo renovado dia após dia. É por isso que eu e você não podemos ficar com os nossos olhos, sabe, fixos nas nossas fraquezas. Talvez no seu coração você deseje dar mais, ofertar mais, e você se sente inferior porque você não possa estar conseguindo dar ao Senhor o que o seu coração deseja. Mas você já parou para ver que Deus ele está te dando força para você enfrentar as dificuldades do dia a dia? Você poderia ser daqueles que desistiu. Você poderia ser daqueles que dizem, eu não consigo orar, então eu não vou mais orar. Mas olhe para você, se superando dia após dia. E quando a gente vai ver
o Senhor falando, tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci, vocês vão vencer. Já reparou que o nosso olhar talvez fique só preso na parte ruim do versículo? Qual é a parte ruim? Aflições. Se você falar para mim que a aflição é a parte boa, irmão, eu vou ter que sentar com você para aprender sobre isso. Porque, ainda que nas aflições aconteçam coisas boas, eu não quero passar por aflições. Quem deseja passar por aflições, dá um glória a Deus. Se você quer, sacode seu irmão e fala. Se você deseja, dá um glória a Deus. Percebeu que a gente, às vezes, quando vai ler esse versículo, a gente só olha, talvez, essa parte da aflição, dessa parte da luta. Ai, o cristão tem aflição. Já isso tudo? O cristão tem luta. Gente, eu nem comecei a falar. 6:10 já? O que aconteceu? Senhor, tem muita coisa ainda. Mas a gente esquece que o Senhor vai dizer, no versículo, que nós vamos ter paz. Olha só, em mim, vocês vão ter paz, mesmo nas aflições. Então, talvez, ao invés de ficarmos olhando a parte difícil, por que a gente não começa a olhar a parte boa? A paz. Outra parte boa, vocês vão vencer. Eu venci. Você vai vencer. Quem é que faz uma aposta sabendo que vai perder? Embora o crente não deve apostar. Mas pensa aí, quem é melhor? Quem é que faz um investimento? Melhorou, né? Melhorou. Quem é que faz o investimento? Olha, pastor Sanderson, se você me dá aí agora toda a sua reserva financeira, você vai investir nisso aqui, mas você vai perder. Aí o pastor Sanderson vai perguntar, o que eu ganho? Não, você não vai ganhar nada não, você vai perder. Você faria um investimento? Não. Quem é a pessoa que faria um investimento sabendo que vai perder? Ninguém. E o Senhor, Ele vai declarar isso. Ele já vai falar o final da partida. Vocês vão vencer. Ele não está falando, tenham paz porque talvez vocês podem vencer. Pelo contrário, eu já venci. Sabe o que é engraçado? O Senhor falou que venceu antes de ir para a cruz. Antes de ir para a cruz, Ele já declarou, eu venci. E vocês vão vencer. Está vendo que ter coragem, bom ânimo, não é só ser otimista? É a fé em Deus. Por que o Senhor Jesus vai dizer que Ele já tinha vencido? Porque Ele estava debaixo de uma promessa do seu Pai. Então, quando Deus promete, igreja, não é dúvida, não é perda, é vitória. Eu posso duvidar? Não, aliás, eu não posso duvidar, não deveria duvidar. Mas como ser humano, a dúvida pode bater no meu coração. Mas Deus, Ele é o Senhor que anuncia o fim lá no começo. Nós iremos vencer. Eu venci. Você vai vencer. Então não olhe as adversidades e as lutas como motivo de você retroceder, porque não é para você retroceder. Não é para você, sabe, andar para trás, não é para você e eu desistirmos como igreja. Pelo contrário, é para a gente continuar avançando, porque o Senhor já nos garantiu a palavra da vitória. Vocês irão vencer. E qual é a sua aflição? Qual é a sua batalha?
Você já consegue se imaginar vencedor nessa batalha? Você consegue se imaginar vencedor nessa adversidade, nessa luta, nessa dificuldade? Se você não consegue, ore ao Senhor e peça ao Senhor: Deus, mude a minha visão. Mude o meu pensar, transforme o meu pensar. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensar que essa luta vai te matar, que essa adversidade vai te matar, ela pode te matar. Mas se você olhar com a mente de Cristo e ver o gigante é grande, a adversidade é grande, o propósito e o desejo do meu coração é maior do que as minhas forças, mas em Deus eu vou vencer, a gente se levanta. Olha o que Deus fala para Josué: Josué, o povo que você vai conduzir é difícil, você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear, Josué. Mas tenha bom ânimo, tenha coragem. É o que Deus deseja da sua igreja. Deus não deseja uma igreja melindrosa, Deus não deseja uma igreja com dúvida. Deus deseja que a sua igreja se levante com coragem para conquistar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através do que Deus tem feito em nossa vida. Como o mundo está te vendo? Como a sua casa está te vendo? Como nós temos nos posicionado com as pessoas ao nosso redor? Eu lembro que quando eu estava em algumas adversidades, no início da minha creche, minha mãe sempre falava comigo: você não tem fé, não? A minha atitude era tão negativa que minha mãe me questionava: você não tem fé, não? Eu falava: mãe, fé eu não tenho dinheiro. E ela estava com a razão. O Senhor sempre coloca alguém do nosso lado para nos posicionarmos. Ei, tenha fé. Já percebeu? O Senhor sempre coloca alguém do nosso lado para dizer: vai dar certo. Tenha coragem. Se levante. E eu louvo ao Senhor por isso. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que havia aflições, havia adversidade, ele iria morrer e ressuscitar. E os discípulos não estavam entendendo nada. O que ele está falando? Não, Senhor. Não vai, não, a gente não pode te perder. Se você for ver o diálogo, eles estavam assim meio que perdidos. Mas o Senhor falou: olha, eu já venci. Como pode? Alguém que está numa cruz, sofrendo chicotada, sendo transpassado, e se declara vencedor. Pensa. Como pode o Senhor estar ali numa cruz e estar em paz, se declarando vencedor? Sabe o que isso nós aprendemos? Que a gente precisa talvez mudar a nossa perspectiva do que é vitória. E nos concentrarmos na parte importante das nossas adversidades. Talvez nós éramos pessoas que não orávamos tanto e agora a gente está orando mais. Talvez o seu relacionamento está mais íntimo. Talvez você está conseguindo exercer melhor a sua fé. Eu tenho aqui essa garrafa com água. Vocês não podem ver, mas ela está praticamente cheia ainda. Vamos supor que eu perca metade dessa água. Qual é o coerente? Eu olhar e dizer: poxa, perdi a água. Caramba, não era para me ter perdido, agora vou precisar. Olhar e falar: glória a Deus,
porque Deus ainda me deixou com a metade desse copo de água. É o Senhor Jesus transformando a nossa visão. Filha, não olha para o que está errado, mas se considere vencedor diante dessa diversidade, se considere vencedor diante dessa circunstância. E vença, sabe por quê? Porque Satanás vai querer o tempo todo soprar no nosso coração que o cristão está sempre perdendo. Não é assim? O cristão está sempre perdendo. O mundo está comemorando, está pulando. Tadinho do cristão, tem que ir para a igreja. Poxa vida. O mundo está conquistando. Tadinho do crente, tem que dar dízimo e oferta. Está perdendo. Aí o Senhor vai dizer, sabe o quê? Quem perde a sua vida por amor a mim. Axalá. E aquele que ganha, na verdade, está perdendo. Jesus não estava perdendo na cruz. Ele estava ganhando. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Nós estamos aqui. Não foi perda. Foi ganho. Foi ganho. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe? Os otimistas, ele sempre vai olhar as circunstâncias e ele sempre vai esperar que elas melhorem. Mas aquele que tem bom ânimo, ele olha para Deus e permanece firme, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Sabe? Ter bom ânimo é uma atitude de coragem, não fundamentada em nós, mas fundamentada na palavra de Deus. Eu vou começar a ler a palavra e vou começar a colocar ela em atitudes, em pensamentos. Não é mais sobre o que eu acredito, mas é sobre o que a Bíblia diz. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso. Quem é você? Não é mais sobre você. Não é mais sobre o que lançaram sobre a sua vida. Não é mais sobre o que falaram. Olha, o fofoqueiro está dizendo que eu sou assim. Olha, estão falando que eu sou egoísta. Olha, estão dizendo que eu sou assado. Não é mais sobre o que as pessoas dizem. Mas é sobre o que Cristo diz. Não é mais sobre como eu me vejo. Mas é sobre como Cristo me vê e como Ele te vê. Ele te vê como filho. Ele te vê como herdeiro. Ele te vê como amado. Ele te vê como menina dos olhos dele. Cristo, ele tem uma visão sobre a igreja totalmente diferente. Ele não tem uma visão de acusação. Ele tem uma visão de perdão, de carinho, de proximidade. Adão, quando pecou, se afastou. Mas Deus foi até ele. Cadê você, Adão? Onde você está? Adão se afastou, se escondeu. Por quê? Porque Adão se via como pecador. Mas como Deus via Adão? Você ainda é meu filho. Você ainda é meu, Adão. Vem cá. Vamos restaurar esse pecado aí? Vamos restaurar o seu corpo, o seu interior? Igreja. Nós somos igreja. Vira para o teu irmão e fala, igreja. Você é igreja. Igreja, você é igreja. Não deixe o mundo roubar a sua identidade. Não deixe as adversidades roubar a sua identidade. Você é igreja.
Nós somos igreja. A Bíblia vai declarar em Mateus 9, verso de número 2. Eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha esperança, filho. Perdoados te são os teus pecados. Olha só. Antes da cura vir para o corpo daquele paralítico, Deus traz paz ao coração dele. O pastor ele foi muito feliz semana passada quando ele declarou assim: antes da restauração, antes do milagre, Deus quer transformar o seu coração. Eu falei, é uma verdade. E aqui, diante desse milagre, o Senhor vai dizer a mesma coisa. Antes do paralítico que estava deitado se levantar, Deus olha para ele e diz, Jesus olha para ele e diz: filho, tem bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. Tenha paz. Tenha coragem. O que te aprisionava já não tem mais poder de te aprisionar. As acusações externas e externas, não olhe mais para ela. Olhe para o Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas. Mateus 14, 27, a Bíblia vai dizer o seguinte: os discípulos estavam assustados diante de uma tempestade. Você já conhece essa história. A tempestade estava vindo, o barco açoitado. E em Mateus 14, 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os medos que nos cercam. Quem é que nunca teve medo do seu futuro? Será que vai dar certo? Será que se eu tomar essa atitude aqui, será que eu me desafiar? Será que se eu for sair do meu emprego? Será que se eu for me aventurar em uma coisa nova? Será que se eu for romper, será que vai dar certo? Será que se eu for comprar aquele carro, eu vou conseguir pagar? Será que se eu fizer a prestação dessa casa, será que... E quantos medos tentam nos cercar? Quantos medos tentam nos aprisionar a igreja do Senhor? Será que se eu começar esse negócio, será que eu vou conseguir? Será que se eu fizer uma reunião aqui de mulheres, o Senhor vai abençoar? Será que vai dar certo? Quem aqui já teve medo? Quem aqui já teve dúvida? Quem aqui olhou a adversidade e... Olha, quem aqui começou a fazer algo, seja no nível espiritual, no nível financeiro, eu falo financeiro porque talvez isso seja mais comum para o nosso dia a dia. Mas quem aqui já se aventurou em algo novo, começou uma faculdade... E estava indo tudo bem, e daqui a pouco começou a ter problema, começou a ter adversidade, começou a ter luta. E aí você começa a se questionar, realmente, será que era Deus? Será realmente que era o Senhor me direcionando? Quem aqui já teve medo e dúvida quando as coisas começaram a dar errado? A gente ora. Eis que falo de experiência minha mesmo. E aí você não sentiu o arrepio. Você não sentiu o soprar do Espírito. Você não sentiu nada. E aí a gente fala, será que Deus recebeu a minha oração? Senhor, eu tenho que sair. A rua está deserta. Será que o Senhor vai me proteger? Olha quantas coisas acontecem, como o medo ele quer parar a igreja do Senhor. Como o medo ele quer nos limitar.
Imagina os discípulos dentro do barco, ir para lá e para cá. Será que realmente foi uma boa decisão entrar nesse barco para ir para outro lugar? A gente vê Deus quando as coisas estão indo bem, e glória a Deus, mas quando as coisas começam a dar errado? Quando você faz algo e nenhum cliente te liga. Quando você faz uma prova e não passa. Será que Deus ainda está presente? Será que Deus... Então eu vou desistir. Será que é para você desistir? Olha para o teu irmão e diga, será que é para você desistir? Tenha bom ânimo. Pode ser melhor. Tenha mau ânimo. Tenha coragem. Pede estratégia ao Senhor. Eu não sei. Sabe? Mas se levanta. O cristão não é aquele que entende que Deus está presente só quando as coisas estão dando certo. O cristão é aquele que Deus está presente quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão dando errado. Deus é comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Ah, mas você não está sendo otimista? Não, eu estou me baseando pela palavra de Deus que me diz que Ele é com a igreja dele. Eu estou me baseando na palavra do Senhor. Como é que você vai colocar suas forças? E aí o Jesus aparece para os discípulos e diz, tenha coragem, calma. Não é um fantasma, não. Sou eu. Está dando errado? Fica tranquila. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Atos 23, verso de número 11, vai declarar sobre a prisão de Paulo. E Paulo teve também essa dúvida. Incrível, né? Olhar para um homem com tanta ousadia e saber que ele também duvidou. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, tenha bom ânimo, Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Paulo foi para pregar em Roma. E ali, ele estava para ser preso. E ele se questionou, será que realmente era para me estar aqui? Será que realmente eu vou conseguir pregar em Roma? E o Senhor falou, Paulo, tenha bom ânimo. Você vai conseguir. Tenha coragem. E sabe qual é o final? Paulo conseguiu. Paulo conseguiu. Mateus 9, 22. Tenha bom ânimo mesmo em meio ao sofrimento. E eu vou repetir, gente, não é para você ficar olhando o lado ruim. Pelo contrário, é para a gente olhar a parte boa da palavra. Não é pregar sobre sofrimento, não é para pregar, não é o objetivo da mensagem, não é aqui para a gente focar na dor, na adversidade, na angústia, não é para isso não, é para a gente olhar para o Senhor. Amém? Tem bom ânimo, filha, a sua fé te salvou. Jesus ele vai falar isso para aquela mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, e Jesus falou, olha, o milagre saiu de mim. E dentro, no decorrer do versículo, da história, o Senhor vai falar, filha, a tua fé te salvou. E essa mulher foi agraciada por 2 motivos. Primeiro, porque ela foi curada. E segundo, foi a primeira mulher registrada na Bíblia Sagrada a ser chamada de filha. Olha que honra. E filho para a gente, talvez a gente não consiga entender, né? Filho é só filho. Mas tem um significado importante. Filho significa que agora, na cultura dos hebreus, Deus estava dando uma identidade para ela.
Deus estava fazendo com que ela tivesse um pertencimento à família de Deus. Deus não só curou, Deus trouxe ela para a sua família. Deus podia curar e falar, vai. Porque para algumas pessoas, né, o Senhor falou, curou e vai, segue teu caminho. Mas para ela, Jesus curou e falou, agora você não está perdida, agora você pertence ao reino de Deus. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Aí acho que Jesus estava dizendo, se você achou que o seu desafio era só essa enfermidade, tem coisa boa vindo para você. Para a gente terminar, Atos 27, 22. Todos aqui já tinham perdido a sua esperança. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Agora, porém, eu os encorajo a manter a coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Deus é maravilhoso e Paulo, os homens e as mulheres de Deus, ele nos surpreende. É isso que é o povo de Deus. Não importa a situação. Não importa a adversidade, a paz do Senhor está dentro de nós, o ânimo de Deus está dentro de nós. Não era para ser o contrário? E eu fico imaginando a situação. Eles entraram naquele barco, os que estavam livres, talvez cheio de pompas e nossa e tal. Não vamos ver esse prisioneiro não, e vamos continuar a viagem, vai dar tudo certo. Né, os otimistas, vai dar tudo certo, e tudo bem. E aí tudo acontece, o barco começa a ver essa adversidade, e aquele que estava prisioneiro, que antes não tinha voz, se levanta e diz, tem de bom ânimo. Nada vai acontecer com a gente, só com o barco. O barco vai quebrar, o barco não vai sobrar nada do barco. Mas nós estamos bem. Nada vai acontecer com a gente. E foi o que aconteceu. Enquanto todos tinham perdido a esperança, aquele que era cheio da presença de Deus, ele se levanta com autoridade. E é isso que Deus deseja para você e para mim. Aonde nós estivermos, se você olhar a situação em que todo mundo vai dizer, não vai dar certo, isso não vai acontecer, a gente se levanta para dizer, vai dar certo. Vai dar certo. Porque o Senhor é conosco. Vai acontecer. Porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Porque o Senhor é a nossa esperança. E essa é uma palavra de ânimo para nós, igreja do Senhor. Essa é uma palavra de ânimo para que a gente se levante com ousadia e fé na presença de Deus, igreja. Qual é a situação, a adversidade que talvez você olhe para a sua casa e o teu coração em circunstâncias pode até pensar, será que esse coração vai se converter? Será que eu vou ser aquela que vai declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Será que o meu filho vai se render ao Senhor? Será que eu vou conseguir conquistar em Deus os meus sonhos, os meus projetos de vida? Olha, se eu fosse você, eu não fazia isso não. Olha, fulano fez e não deu certo. Olha, ciclano fez e não deu certo. Mas Deus nos convida a ter esperança, mesmo que todo mundo tenha perdido. Mesmo que a esperança só esteja dentro de você. E a gente fica querendo encontrar, quando a gente está numa adversidade, a gente fica querendo encontrar alguém que compartilhe com a gente. Né? Às vezes a gente está num momento tão assim aflito e a gente quer encontrar alguém que fala assim, vai dar certo. E quando não acontece essa pessoa? Aí tu vai conversar com alguém, pensando, nossa, a pessoa vai ter uma palavra de ânimo, e aquela pessoa não tem.
Aí tu ignora, né? Fala, não, vou procurar outra pessoa. Quando isso acontece, o que você vai fazer? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Vai fazer biquinho, vai sair da igreja? Eu vou parar de orar. Não vou ficar 3 meses sem ir à igreja. Vou parar de ir para o estudo. Também não quero mais. Vai resolver? Não vai, igreja. A nossa birra não vai mudar nada. Não vou mais fazer aqui, porque se eu vou parar de cantar e eu quero ver. Você vai ver Deus levantar outra pessoa. Não vou mais para a igreja. Eu quero ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? O lugar que você senta, outra pessoa vai sentar. A gente vai perder se a gente quiser brigar com Deus. A gente sempre vai perder. Não tenta brigar com Deus, não. Não tenta fazer birra com Deus, não. Eu já tentei também. Não deu certo. Não deu certo. Eu recolhi os meus cacos. Deus. Tá bom, né? Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Fazer birra com Deus não vai dar certo. Como criança teimosa, não vai dar certo. Eu lido com criança todo dia. E se for falar de birra, eu entendo de birra. De todos os tipos de birra diferentes, eu entendo. E como Deus é pai e nós somos criança, Deus está falando, filha, de birra eu entendo. Aí o anjo, Deus, ela está dizendo... Isso não acontece não, estou aqui imaginando. Deus, ela está dizendo que não vai para a igreja, Deus. E Deus falou, isso é birra disso aí, daqui a pouco passa. Não vai dar certo. Então o que eu tenho que fazer? Se levanta, sacode a poeira, encontre Deus dentro de você, encontre a palavra de fé dentro de você, porque está dentro de você. Tenha coragem. Tenha bom ânimo, tenha esperança e continue caminhando, e continue prosseguindo, e continue avançando. É só isso. Deus, o que você quer que eu faça? Continue orando, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Permaneça fiel, mesmo ainda quando surgem adversidades. Não desista daquilo que Deus nos prometeu. Enfrente o medo com confiança em Deus. Se levanta após as quedas, crendo na graça, no amor e na bondade de Deus.